Queridos, graças a Deus, rapidinho, em 5 minutos, deixo passar umas telas para você, nesse propósito do jejum e oração. Eu quero aproveitar esse tema, né, como falei com o pastor Hélio, que ele pediu para que eu estivesse aqui para poder orar, e isso já estava cozinhando dentro do meu coração, né? Essa questão de poder experimentar mais de Deus, muito bom nós termos esse desejo, essa vontade, Deus também quer. E eu quero aproveitar, porque a reunião em jejum e oração, falar um pouco sobre esse assunto, para poder desmistificar isso. Existem muitos conceitos errados, e muitas pessoas também que têm bons desejos, têm uma vontade boa, né, mas fazem o jejum de maneira errada, e por isso elas não obtêm resultados. E por causa disso, esse assunto se torna enfadonho, quando se fala sobre isso, porque a pessoa não experimenta, ela praticou da maneira errada e ela não vai experimentar a maneira certa, ela não vai ter bênçãos acontecendo. Se eu creio errado, eu não vou receber resultado nenhum. Tudo vai ser, o resultado é oriundo da minha maneira de acreditar. Se eu acredito em alguma coisa errada, nós aprendemos isso. Nós vamos receber nada, zero, nada. Mas é a maneira errada de aplicar a situação. Por isso que Jesus fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu gosto desse texto em João capítulo 7. Mas esse texto do Espírito Santo, ele está falando, ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele fez o convite. Mas ele não diz que qualquer um pode vir de qualquer maneira, vem e sai bebendo. É um bebedouro e você vai sair bebendo. Ele diz, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, ele diz, é como está escrito na palavra. Não é como o pastor falou, não é como a outra falou, como alguém falou e falou, como dizem as Escrituras. Como é que eu posso ver a manifestação do Espírito na minha vida, oriundo? Como dizem a Escritura, segundo está escrito na palavra. Não segundo a experiência de alguns, não segundo a experiência daquele pastor, segundo a palavra do Senhor diz. Então eu posso fazer, né, ter esse desejo no meu coração, mas não está fazendo de acordo com a palavra. Por isso eu não recebo nada. E vou encontrar mais uma pessoa que também teve um testemunho que não recebeu nada. E assim a gente vai vivendo, né? Porque esse assunto começa a se tornar comum, mas como nós não experimentamos nada, nada acontece na nossa vida. Quando se fala, por exemplo, sobre o poder de Deus, nós temos a mania de um ambiente como esse dizer assim, aleluia, eu creio. Mas quantos de nós discerniu espiritualmente o que foi falado? Porque isso é comum. É comum se ouvir por aí que Deus cura. Muitas pessoas dizem amém, mas ela não discerniu isso espiritualmente. Que aplicação isso tem na vida dela? Ela está acostumada a ouvir, porque vai à igreja, muita gente fala que Deus cura, mas ela não discerniu nisso. Nós estamos acostumados a dar amém, quando alguma palavra é pronunciada, algum versículo bíblico, mas nós não temos essa habilidade de discernir essa aplicação da verdade na nossa vida. Meu irmão, esse é o poder de Deus que se manifesta. Por isso que a Bíblia diz que não é por ouvir, é por estar ouvindo. É gravitando na palavra. É permanecendo na palavra, na palavra, na palavra. E segundo a força dessa palavra, eu vou ter a atitude correta para reagir ou para agir contra qualquer situação. Mas porque eu estou aqui, ó, gravitando nessa palavra, tenho ouvido. Então, eu coloquei isso aí, experimentando mais de Deus, né? Experimentando mais da dimensão espiritual. Porque foi legal, porque Deus foi me desafiando. Isso começou desde o ano passado, porque eu estava inconformado, aleluia, com o pouco de Deus, eu queria mais. Só que para que Deus faça mais na nossa vida, nós precisamos fazer mais para Ele. Nós precisamos abrir um espaço maior para Ele. Não tem como querer mais de Deus, aleluia, eu quero mais, e ficar fazendo as mesmas coisas. Era o que eu estava fazendo, pedindo mais de Deus, mas me comportando da mesma maneira. E o mais de Deus nunca chegava. Mas Deus tinha o desejo de me levar mais. Mas eu não estava criando o espaço necessário para que o mais chegasse. De uma maneira geral, todo mundo quer experimentar mais de Deus. Mas quantos desses estão dispostos a mudar? Uma pessoa disse que mudança, a primeira pessoa no mundo para mudar, eu não me lembro, mas uma primeira pessoa, ou a única pessoa no mundo que está disposta a mudar é um nenenzinho quando faz xixi na calça. Ele é o primeiro, eu quero mudar, muda minha fralda. Ele está disposto a mudar. Porque mudança, de certa maneira, não é bom, pastor, não é bom. Mas ela é necessária para uma vida promissora.
ela é necessária se alguém quer chegar até o final. Tem que estar disposto a mudar, sempre. Para experimentar mais de Deus. Show de glória. Aí, Deus começou a me levar numas passagens, eu vou passar só essas passagens e a gente vai orar. Espero. Mas vá comigo em Apocalipse capítulo 4, porque eu comecei, ano passado, a fazer umas orações meio estranhas, né? No sentido normal da palavra de dizer. Eu comecei a pedir a Deus, que estava inconformado, falei para Deus uma oração que, eu vou te falar, você tem que estar consciente para fazer. Eu falei, Deus, eu quero ter experiências contigo. E quando você diz assim, Senhor, eu quero ter experiências contigo, de certa forma, você pode estar dizendo assim, Deus vai trazer experiências para mim, aleluia, eu vou passar por uma situação, você conforma, né? Ou você monta um montão de quadro sobre, né, experiências que você vai ter com Deus. Mas quando você fala, Deus, eu quero ter experiência contigo, acabou, é Ele que vai proporcionar as experiências, não é você, nem eu, é Ele que vai proporcionar isso. Aí é legal, ele encontra um convite, um desejo no seu coração e ele faz um convite. Porque é dessa maneira que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Eu fiz essa oração com Deus. Deus, eu quero ter experiências contigo. Então, desde o ano passado, eu venho estudando sobre esse assunto e tive uma experiência com Deus. Eu não vou falar aqui agora, mas acredito se me convidarem novamente, amém? Eu falo sobre as experiências que eu tive. No início do ano, com tudo isso, Deus foi me chamando. O Espírito Santo foi me convidando, ele foi fazendo o convite, eu quero te levar a esse texto, o primeiro texto que ele me levou para fazer esse convite. E conforme nós vamos respondendo a ele, ele vai nos mostrando mais. Então, no início do ano, ele me chamou para me fazer um jejum de 21 dias. E eu já estava desafiado a fazer isso desde o ano passado e fiz. Então, tive uma experiência maravilhosa com a presença de Deus. E não estou autorizado para falar agora, mas eu creio que eu vou falar. Então foi esse convite, Apocalipse capítulo 4, Deus falou comigo assim, no versículo 1. Depois dessas coisas, eu olhei, João está dizendo, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como trombeta, ao falar comigo dizendo, grifa, sobe para aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer dessas coisas. E no verso 2 ele diz, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto, né, a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante, né, e no aspecto a esmeralda. Bom, até aí. Deus me mostrou esse texto, e o que me chamou a atenção nesse texto foi que Deus falou assim, Paulo, sobe para aqui. Vamos ler o texto de novo. Está escrito, depois dessas coisas ele olhou, João, e não somente tinha uma porta, agora repare os detalhes do texto, está escrito assim, a porta estava aberta. Não diz, tem uma porta, mas tem uma porta aberta onde? Na terra? Numa outra dimensão. Por isso eu falei, experimentando mais da dimensão celestial. Deus falou, João, eu quero falar contigo. Aleluia, João, eu quero mais de ti, Senhor. Ele falou, eu quero falar contigo. Então ele se acha agora em espírito, né? E ele, quando está orando, ele vê uma visão celestial, uma porta, e ele não vê uma porta fechada, mas ele vê uma porta aberta, indicando qual é o desejo de Deus. Vem para cá. Depois da porta aberta, ele diz, tem um convite que está vindo oriundo daquela porta, dizendo, sobe para cá. Muitas vezes nós estamos vivendo situações onde nós estamos pedindo para Deus vir para cá. Deus, eu estou passando por essa situação, vem aqui. Deus, me ajuda aqui. E Deus está dizendo, Paulo, eu não estou nessa dimensão, eu te tirei dessa dimensão, eu quero que você suba para a minha dimensão, para ver essa situação através da minha dimensão e não através da tua dimensão. Sobe para cá, quem te chama para descer para a dimensão natural é o diabo, Deus te chama para subir para a dimensão celestial. Deus fala, sobe para cá, saia dessa dimensão natural de problemas, de enfermidade, saia dessa dimensão de pobreza, de miséria, e sobe para a dimensão que Deus quer te mostrar. Mas nós só vamos ver se nós decidirmos subir para lá. Não vamos conseguir enxergar até que decidamos subir para lá. Aleluia! Então, Deus começou a falar comigo. Outro texto que ele me mostrou rapidamente é Hebreus, capítulo 12. Quando o apóstolo Paulo, eu digo que é o apóstolo Paulo, mas ninguém sabe a autoria, mas já dei o crédito a ele. Ele escreve dizendo que nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Porque existe o convite de Deus, mas existem
coisas na nossa vida que podem nos impedir de entrar nessa dimensão. É mais fácil você, com peso, descer do que com peso subir. E aqui está escrito, né, em Hebreus capítulo 12. Vai lá comigo rapidinho. Quem é que está entendendo até agora? No 12, Deus está dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, ele diz, de todo o peso, e ele diz, do pecado, que tenazmente nos assedias e corramos com perseverança para a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria, que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, olha, agora grifa, desmaiando em vossa alma. Desmaiando. O que é um desmaiar? É um apagão na nossa mente. Diante da luta, diante da pressão da vida, ele está mostrando que a nossa vida, ou a nossa vivência é olhando firmemente para Jesus, em uma outra dimensão. Como Moisés, eu podia levar você a outro texto, né, dizendo que ele abriu mão dos prazeres transitórios do Egito, porque ele via alguma coisa. Ele contemplava o galardão. Ele tinha, ou ele teve, a habilidade de enxergar uma dimensão espiritual como ninguém experimentava. E hoje em dia, muitas pessoas falam sobre essa dimensão espiritual, mas não experimentam. Muitas pessoas querem estar nessa dimensão espiritual, mas elas não conseguem, porque elas têm outras coisas prendendo a sua vida. E o texto fala sobre pesos e pecados. Eu fui dar uma pesquisada no pesos. Pesos não são coisas ruins, né, que nós fazemos de pecadinho, pecadão e cabeludo. Na verdade, pesos são hábitos humanos que nos atrapalham na comunhão que precisamos ter com Deus. São coisas da nossa vida que fazemos, compramos, vendemos, pagamos, levamos filhos para a escola, mas não contribuem com a vida espiritual. Quem está entendendo? E só através de jejum e oração, falo para vocês, nós conseguimos separar isso. Foi aí que Deus começou a me mostrar essa dimensão. Porque quando nós estamos vivendo acostumados sobre essa dimensão natural, tudo é natural. Paulo falou sobre isso, que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque é loucura. Tem que desapegar. É OLX, desapega. Desapega da região natural para subir para a celestial. Desapega das idiosincrasias, aleluia, dos pensamentos errados. Agora falei bonito, aleluia, para poder subir. Agora me senti importante. Aleluia. Pastor, que lindo. Já estou abençoado. Posso ir embora? Que nada. Quem é que está entendendo até agora? É quando nós fazemos essa questão. Aí o Espírito Santo me ensinou que, embora vivendo nessa sociedade, a sociedade que nós vivemos, ela não promove o que nós precisamos. Porque nós precisamos sempre fazer separação do que eu preciso e do que eu quero. A sociedade trabalha em cima do que eu quero. Ela promove tudo o que eu quero. Ela promove, eu quero viajar. Eu quero fazer aquela aventura. Eu quero estar com aquela pessoa. Eu vou comprar aquele carro. Aparece lá. Não aparece o William Bonner dizendo para você, olha, eu sei que você quer viajar, mas você precisa economizar, porque você precisa acertar a sua vida financeira. Não tem um comercial desse dizendo o que você precisa, porque o que eu preciso, quem promove sou eu. O que eu quero, quem promove é o diabo. Quem promove são as circunstâncias. Quem promove é a sociedade. Eu quero casar com... eu quero ele, eu quero ela, eu quero. Eu quero viajar porque eu quero ver o Mickey. Eu quero apertar a mão do Pateta, pastor. Eu quero. Não há nada de errado em querer. Mas nós precisamos fazer a separação. Aquilo que eu quero é o que eu preciso no momento.
Eu quero viajar para conhecer o Pateta. Está cheio aqui no Brasil, mas eu quero conhecer um Pateta internacional. Em Brasília tem muitos, no Congresso. Então eu quero conhecer o internacional. Mas fazendo uma análise, não é o que eu preciso. O que eu preciso no momento é organizar as minhas finanças. O que eu preciso no momento é organizar a minha finança para me dar uma vida melhor para a minha família. Então, você está entendendo a diferença do querer e a diferença do precisar. De uma maneira geral, nós queremos todas as coisas. Paulo falou sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo que é lícito me convém. Só com a ação do Espírito Santo é que nós conseguimos nos desvencilhar do que eu quero para o que eu preciso. Sem a ação dele, nós não conseguimos. Porque, de uma maneira geral, tudo é lícito, tudo é favorável, tudo é legal. Não tem cabeludo, pecado cabeludo, cabeludão, tudo é legal. Quem está entendendo? Show de glória. Essa é a dimensão que a gente precisa entrar. Então, vamos aqui a Lucas para terminar. Aleluia. Lucas capítulo 5, versículo 33, que eu já ouvi muita gente falando sobre jejum e dizendo que o jejum acabou. E essa questão de jejuar já foi e não tem mais jeito. Não vai, Jesus já jejuou naquele tempo e essa questão está no Antigo Testamento. Mas, na verdade, Jesus estabelece algo aqui para mim e para você, porque ele começa a falar aqui sobre o jejum, ele é questionado sobre isso. No versículo 33, está escrito assim: disseram-lhe os discípulos de João, disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, eles frequentemente eles jejuam, e eles também fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele? Na verdade, Jesus faz uma pergunta retórica, e ele diz no verso 35, dias virão em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias que o noivo for tirado, ele diz, eles têm que jejuar. Na verdade, quando Jesus está dizendo que ele, estava na terra, estava dizendo assim, eu sou o noivo, e enquanto eu estou no meio dos meus discípulos, eles não precisam jejuar. Porque o que o jejum promove em primeiro lugar? Promove a aproximação de Deus. O nosso espírito fica sensível para ouvir a voz de Deus. E Jesus estava dizendo, enquanto os meus discípulos estiverem comigo, eu sou a voz do Pai para a vida deles, porque eu estou presente. Mas no dia que eu for tirado, e eles quiserem ouvir de maneira mais clara, mais poderosa, a voz do Pai, eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que se desvencilhar da dimensão natural para poder subir para a espiritual. Quando nós jejuamos, nós submetemos o nosso espírito ao Espírito Santo. É Ele que prevalece nesse momento. Essa é a graça do jejum. Então deixa eu colocar só essa tela para você ficar com água na boca. De uma maneira geral, jejuar é só passar fome, pastor? Não, é isso aí. Jejuar é a chave secreta que abre a porta do céu e fecha a porta do inferno. Quando nós jejuamos, nós abrimos a porta do céu, fechamos a porta do inferno. Por quê, pastor? Porque nós vamos operar na dimensão celestial. Nós fechamos a porta terrena, tudo que o homem fala, tudo que o homem produz, toda essa vida de, o que está acontecendo? Bomba, 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 bomba. Quando nós jejuamos, nós fechamos essa porta. E nós abrimos uma outra porta. Aleluia. João falou, olha, tem uma porta aberta lá em cima, para onde eu posso ir. E ainda, além da porta, ele diz assim, tem uma voz lá dizendo, vem para cá. Mas por que eu não vou? Por que eu estou aqui nessa dimensão natural? A Bíblia diz que eu fui colocado na dimensão espirituais em Cristo Jesus. Por que eu não subo? Então, de uma maneira geral, depois a gente conversa sobre isso. O que é o jejum? Pelo fato de existir muitos conceitos errados a respeito do jejum, eu quero começar aqui e terminar falando que o jejum bíblico, ele jejuar não é simplesmente ficar sem comer por algum tempo. Não é. Ficar sem comer por algum tempo, isso é fazer dieta. E aí a gente faz várias dietas. Se for jejuar, ficar sem comer durante um tempo, os mendigos estão na nossa frente há muito tempo.
E ó, o poder de Deus está operando muito na vida deles. Não é isso. Eu faço muita dieta. A dieta que eu gosto mais é a dieta da maçã. Eu como tudo menos maçã. Essa dieta funciona. Então não é fazer dieta. E também não é morrer de fome. Pastor, estou com a fome, estou morrendo de fome, estou jejuando. Não está jejuando. Jejuar também não é algo feito para fanáticos. Não é, não é, não é. Não é. Outra coisa, o jejum também não deve ser feito por monges religiosos, por pastores, por monges solitários que vivem em uma caverna em algum lugar. Então te adianto isso aqui. Jejum bíblico não se limita também a ministros do evangelho ou a ocasião especiais. Deixa eu te mostrar aqui em Lucas capítulo 2, rapidinho. Lucas capítulo 2 conta a história de uma profeta, uma profetisa, é a Ana. Mas interessante porque em primeiro aspecto o jejum é estar com o Senhor. Veja aqui nesse texto, está escrito no versículo 36 dizendo: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, nome maravilhoso, botar no filho, Fanuel, da tribo de Asser. Era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Verso 37 diz que ela era viúva de 84 anos. Agora veja, esta não deixava o templo. Ela não deixava o templo, mas ela adorava noite e dia. De que maneira ela fazia isso? Em jejuns e orações. Chegando aquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Muito legal, que ele continua dizendo no texto, a conclusão do texto, de que 2 pessoas, pelo menos ali nesse texto de Lucas, nós vemos que uma sociedade toda atolada na religiosidade, apenas 2 pessoas viram a manifestação do Espírito Santo na vinda do Messias. Está escrito que ele veio para que era seus, mas os seus não estavam percebidos para a sua vida. Assim acontecerá na vinda de Jesus. Como o pastor Hélio tem falado aqui, uma profecia onde diz que 50% da igreja estará distraída com coisas dessa vida. Eu digo isso, com coisas dessa vida, com coisas normais dessa vida, com coisas naturais, política da boa, tudo certinho, está tudo certo, pastor, não estamos nos envolvendo com coisa errada, é exatamente assim, casando, se dando em casamento, mas mortos, dormindo, sonâmbulo. Esse não sou eu nem você. Aleluia. Então deixa eu botar a última tela. Sempre falo que é a última para você não ir embora. Então o que o jejum é? Em primeiro lugar, o jejum bíblico é abster-se de alimentação com um propósito espiritual. Não é passar fome. Não é simplesmente vou deixar de comer e aí deixei de comer. O que você fez? Nada. Jejum, quando eu faço jejum, eu me abstenho de uma alimentação, mas quando eu faço isso, eu faço com um propósito, eu faço por alguma razão, para ter mais de Deus, para estar com o Senhor. É para fazer, para estar com o Senhor. Então, não posso pensar que eu estou fazendo uma dieta, só estou passando fome, fiquei sem comer, estou fazendo jejum. Não está. O jejum sempre foi uma parte natural do relacionamento com Deus. Conforme Davi, ele proclama no Salmo 42, dizendo: a minha alma tem sede, tem fome de Deus. E ele fala que ele está em jejum ali, as lágrimas dele é que tem sido o alimento. Na verdade, ele está dizendo: cara, eu estou fazendo tudo isso com o propósito de ter mais de Deus. Eu estou abrindo mão do que eu quero para ter mais de Deus. Eu estou abrindo mão do que eu quero para ter o que eu preciso, mais de Deus. Como ele está fazendo isso? Através de jejuns e através de oração. Então o jejum leva uma pessoa a um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais poderoso com o Senhor. Quando nós eliminamos a alimentação da nossa dieta, vamos dizer assim, por alguns dias, o nosso espírito, ele fica desobstruído, aleluia. O nosso espírito fica desobstruído das coisas desse mundo, para estar profundamente sensível às coisas de Deus. É uma outra dimensão. Como Davi falou, um abismo chamando outro abismo.
Davi estava jejuando, lá no Salmo 42, como ele disse isso. A fome e a sede dele por Deus eram maiores do que o seu desejo natural por comida. Ele tinha uma fome por Deus. O que ele queria? Talvez comer é o melhor para poder crescer. Mas o que ele precisava de mais de Deus, ele abria mão do que queria para o que ele precisava. Quem é que está entendendo? Então o resultado foi que Deus o ungiu, o levou a um lugar que ele podia clamar das profundezas do seu espírito, as profundezas de Deus, mesmo em meio às suas provações. É isso que nós precisamos aprender, gente. Uma vez que nós experimentamos apenas um vislumbre do tipo de intimidade que nós temos com o nosso Deus, né? Das incontáveis maravilhosas que Ele tem para nós, quando nós entrarmos nessa dimensão que Deus falou, sobe para cá, a nossa vida mudará. Foi o que o Espírito Santo me falou durante isso. Você será transformado numa nova pessoa. Não foi isso que aconteceu com Saul? Depois a gente vai ver o texto. Foi exatamente isso. Show de glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Se me convidarem de novo, eu completo o resto. Já estou dando a dica, hein? A pastora Deise está aqui, está ouvindo tudo. Mas deu para entender pelo menos um pouco? Em breves palavras, vou colocar só isso aqui, ó. Em breve você perceberá que jejuar é uma fonte secreta de poder, que é negligenciada por muitos, porque muitos espectadores falam, mas os espectadores só podem espectar e falar, opinar. Eu e você não somos Galvão Bueno, que só vê e não experimenta. Ele só vê, ele joga futebol, só pode comentar e dar opinião. Olha aí, eu acho que não deveria assim. E você, Arnaldo César Coelho? Bom, eu penso que a regra é clara, só pode opinar, não pode participar. Nós não. Nós temos a habilidade, o poder para poder participar. E vamos ficar ouvindo os Galvões Buenos, evangélicos, dizendo, olha, o jejum é assim. Eu jejuei para que eu pudesse receber uma porta aberta. E o que você recebeu? Uma porta fechada. Por isso que você recebeu uma porta fechada. Jejuou por motivos errados. Show de glória. Feche seus olhos, vamos orar.